já se perguntou por que as pessoas têm valores tão diferentes e como elas chegam a esses valores? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. É um livro que eu gostei muito e ele vai falar sobre essa questão da moralidade no ser humano, como o ser humano desenvolve a moralidade, por que algumas pessoas ah, parecem se importar mais com determinadas questões do que com outras, por que existe tanta polarização política. O livro vai abordar todas essas questões, certo? O Jonathan Haidt, para quem não conhece, é um psicólogo social e ele começou a pesquisa dele porque ele era bem progressista e ele queria ajudar os progressistas nos Estados Unidos a ganhar as eleições. E para isso ele achou que seria necessário entender como os conservadores pensam. E aí ele começou toda essa pesquisa de moralidade e, no fim das contas, ele saiu de um progressismo mais extremo, vamos dizer assim, e veio mais para um centro-direita, centro-esquerda. E o livro vai falar não apenas dessa mudança dele, mas toda essa questão da moralidade em diferentes lugares, porque alguns grupos parecem se importar mais com determinadas questões, a diferença entre os conservadores e os progressistas, esses temas todos, certo? Já de início, ele vai dizer que, ao contrário do que muita gente pensa e do que a gente gosta de pensar, a gente não chega aos nossos valores através de um processo racional. É um processo muito mais intuitivo. A racionalização, ela vem depois. A gente tem uma intuição em relação a certas coisas. Isso eu acho errado, isso eu acho certo. E depois a gente vai racionalizar para justificar para nós mesmos porque a gente chegou àquela decisão. Mas é um processo que é muito mais emocional, por assim dizer, do que ele é propriamente racional. O autor, ele vai trazer essa imagem do condutor e do elefante para a gente. O processo racional seria o condutor do elefante, e o elefante, que é muito maior, muito mais poderoso que o condutor, é esse processo intuitivo que faz com que a gente chegue a determinadas conclusões morais. E aqui é importante frisar que ele não está dizendo que esse processo é em si negativo. Ele vai dizer para a gente também que a gente não pode, primeiro que é impossível você ignorar as emoções no processo de tomada de decisão. Aí ele vai inclusive trazer alguns casos de pessoas que tiveram danos cerebrais na parte do cérebro que é responsável pelas emoções, então elas ficaram, por assim dizer, completamente racionais. E as decisões que essas pessoas tomavam eram muito ruins, muito prejudiciais a elas e aos outros. Então ele vai dizer pra gente que as emoções, elas são muito importantes na tomada de decisão. E as emoções, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, elas são também um processo de trabalhar com informação. A emoção, ela tá ali para te comunicar alguma coisa. E ela influencia muito mais do que o processo racional em si na tomada de decisões morais. Então, essa dicotomia razão versus emoção, ela é falsa. Não é assim que o cérebro humano funciona. O autor vai dizer também que nós somos todos moralistas. Então, não existe aquela coisa, fulano é moralista, eu não sou. Todo mundo é, porque o ser humano, ele é programado, ele vai dizer que pela evolução, e aí ele vai dedicar vários capítulos a falar como a questão da moralidade evoluiu, mas o que acontece é que nós somos todos programados para desenvolver uma moralidade. Ele vai dizer, inclusive, que as crianças, elas já tomam decisões morais, elas já têm essa percepção de moralidade antes mesmo delas conseguirem falar. Então a gente vê que é um processo muito mais
intuitivo do que racional, como o autor disse. E por conta disso, é muito difícil você convencer alguém a mudar de opinião com argumentos lógicos, até porque, como o autor vai dizer também, a gente é muito bom em encontrar furos lógicos nos argumentos das outras pessoas, mas muito ruins em encontrar falhas lógicas nos nossos próprios argumentos. Então, não é, como você já deve ter percebido, se você já entrou em alguma discussão com alguém, usando raciocínio lógico que você vai convencer alguém a mudar de opinião. Muitas vezes a gente muda de opinião porque a gente tem ou a gente desenvolve um relacionamento positivo com outra pessoa. Então, é muito mais fácil você ser convencido por alguém que tem uma opinião diferente da sua, se você tem um relacionamento bom com essa pessoa, mesmo que ela não tenha argumentos lógicos assim, top de linha, do que você ser convencido por uma pessoa que tenha argumentos muito bons, mas que por algum motivo você não tenha um bom relacionamento com ela. O ser humano, ele se preocupa muito com o que o outro pensa, porque nós somos criaturas sociais. Obviamente, algumas pessoas se preocupam mais, outras menos, mas assim, não existe ninguém que não se preocupe com o que o outro pensa. Se alguém chegar para você e falar, não ligo para o que ninguém acha de mim, mentira. A pessoa pode não estar consciente de que ela se importa, mas todos nós nos importamos. Inclusive, o autor vai dizer que o raciocínio lógico, ele evoluiu não para a gente ser capaz de encontrar a verdade, mas ele evoluiu como uma espécie de relações públicas ou advogado para a gente conseguir convencer as outras pessoas da nossa opinião. Isso eu achei muito interessante. Ele vai dizer também que o cérebro humano ele está constantemente fazendo avaliações. E por conta disso, essas avaliações, elas são muito rápidas. Como eu disse antes, o raciocínio ele vem depois para você justificar aquela decisão instintiva, visceral, para você e para os outros. O autor vai também focar muito nessa questão do ser humano como um animal social. Ele vai criticar muito outros autores que dizem que o ser humano ele é uma espécie de homo econômicos, que ele só pensa no próprio interesse, por exemplo, na hora de votar. E o autor vai dizer que não é isso, que muitas vezes as pessoas se importam mais com as consequências que vão acontecer para o grupo do qual elas fazem parte do que o que vai acontecer com elas mesmas. Então, é uma questão muito interessante. O autor vai dizer que o ser humano ele é 90% chimpanzé e 10% abelha. Com isso, ele quer dizer que a gente tem sim uma camada muito egoísta e essa camada pode ser até majoritária, mas a gente também tem o que ele vai chamar de botão de colmeia, que é uma camada muito gregária. O ser humano, ele tem uma capacidade, muitas vezes, de abandonar o eu, o egoísmo, para que ele consiga se juntar a outros seres humanos em busca de objetivos maiores. E muitas vezes são essas atividades de grupo que dão um sentimento até religioso para o ser humano, uma sensação de ser algo mais, de transcender. Ele vai dizer, inclusive, que é impossível você entender a religião sem você levar em conta esse aspecto comunitário, que muitas vezes os pesquisadores analisam a religião pelo ponto de vista do que o crente individual acredita, mas sem você entender essa questão gregária das comunidades religiosas, é impossível você entender a religiosidade do ser humano. Isso eu achei também muito interessante. E aqui ele vai fazer uma crítica aos progressistas que têm muitas vezes uma ânsia de ir destruindo todas as instituições tradicionais da sociedade. Porque eles têm essa ideia de que as instituições tradicionais, família, igreja, etc., elas oprimem o ser humano. Mas o autor vai dizer
que o ser humano ele precisa dessas comunidades, a sociedade de modo geral, ela precisa dessas comunidades para funcionar de uma forma efetiva e de uma forma que vai ser benéfica para todos. Ele vai inclusive dizer que quando essas comunidades, família, igreja, etc., elas vão se desestabilizando, a tendência, o perigo é grande para que surjam ditadores e grupos demagógicos que prometam ao homem comum que ficou atomizado, que não tem mais nenhum laço com nenhum grupo pequeno ali, esses ditadores, essas ideologias vão prometer um sentido de pertencimento, uma transcendência do eu. E como a gente sabe, analisando a história, elas são muito perigosas. E essas estruturas mais tradicionais, elas servem como um seguro contra esse tipo de ideologia. Se a pessoa está bem integrada ali na igreja, na família, as chances são menores de que ela vá ser vítima de uma ideologia totalitária que está prometendo um sentido de pertencimento e uma transcendência. E ele vai dizer que isso é uma coisa que os conservadores entendem muito bem. De modo geral, os conservadores, eles querem conservar justamente essas instituições que dão uma estrutura para a sociedade. Muita gente acha que conservador é contra qualquer tipo de inovação, o que é completamente equivocado. A questão é que os conservadores, eles entendem a importância desse tipo de estrutura tradicional para a saúde da sociedade. E isso é um ponto que ele vai concordar muito com os conservadores. E ele vai também mostrar qual é a diferença de moralidade entre os conservadores e os progressistas. E aqui é muito interessante porque ele vai identificar 6 pilares da moralidade. Ele vai dizer que moralidade, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas sobre o mal e a justiça. Existem várias nuances de moralidade, existem várias coisas com as quais as pessoas se preocupam. Por exemplo, a questão da liberdade, a questão do cuidado com os vulneráveis, a questão da autoridade, a questão da santidade, a questão da equidade. E, de modo geral, os conservadores, eles se atentam para todos esses pilares. Todos esses pilares são importantes para os conservadores. A liberdade, o cuidado, a santidade, a autoridade. Mas os progressistas, de modo geral, eles se preocupam apenas com a questão do cuidado com os vulneráveis e a questão da liberdade, no sentido de estar livre de opressão. Então, eles têm como eu posso dizer, uma moralidade mais reduzida. Os conservadores, ao contrário do que muita gente pensa, eles têm uma moralidade mais expansiva, que leva em conta mais fatores do que os progressistas levam em conta. E por que isso acontece? Aqui a gente tem uma explicação também biológica. Algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior ao risco, enquanto outras pessoas, elas têm uma abertura maior a experiências novas e uma necessidade menor de ordem. Como você já deve ter imaginado, as pessoas que têm uma abertura maior a experiências novas e têm uma necessidade menor de ordem, elas geralmente tendem a ser progressistas. Os conservadores, eles têm uma necessidade maior de ordem e têm uma sensibilidade maior ao risco, o que faz com que eles vejam como necessária a preservação dessas instituições que garantem uma estrutura à sociedade. E isso é, como o autor vai dizer, em grande parte genético. Não há muito que possa ser feito em relação a isso. De modo geral, a moralidade humana, ela também tem a sua base genética, o que não quer dizer que não exista uma certa flexibilidade. Você vendo culturas diferentes, por exemplo, vocês veem valores diferentes, o que não quer dizer que o ser humano, que o cérebro humano aceite tudo. Ele aceita muitas coisas, mas não é assim, tábula rasa, que qualquer coisa vai funcionar.
O cérebro humano não funciona assim. Uma outra informação interessante que ele traz é que, pelo fato dos conservadores apoiarem a moralidade em um maior número de pilares, eles conseguem entender o ponto de vista dos progressistas melhor do que os progressistas conseguem entender o ponto de vista dos conservadores. E isso ele vai dizer baseado em vários testes que ele fez. Você recebia, por exemplo, vários formulários, você tinha que pensar como se você fosse, por exemplo, se você fosse conservador, você tinha que pensar como um progressista iria responder a determinadas questões, iria reagir diante de determinadas coisas. E o contrário. E os conservadores, eles acertaram as respostas progressistas num número muito maior do que os progressistas acertaram as respostas conservadoras. Isso é bem interessante, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente ouve que os conservadores, as pessoas de direita, não têm a empatia. E o estudo que ele fez prova exatamente o contrário. Os conservadores eles conseguem se colocar no lugar dos progressistas de uma forma muito mais eficiente do que o contrário. Isso eu achei bem interessante. No fim, ele vai dizer que ambas as visões, tanto o progressismo quanto o conservadorismo, são necessárias para o bom andamento da sociedade e que a gente deveria estabelecer mais relacionamentos com pessoas que pensam diferente da gente, para a gente não cair nessa armadilha de demonizar o outro. É um livro muito bacana, eu gostei bastante. É um livro bem grossinho, são mais de 500 páginas, mas é assim, um livro que te traz muita informação científica com uma linguagem que é bem acessível. Eu recomendo bastante, eu quero saber se vocês já leram. Se vocês já leram, me digam o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, deixa a dica aqui abaixo também, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e dar uma olhada nos outros vídeos, que tem muito conteúdo bacana aqui no canal, tá? Se eu fiquei lacrimejando aqui, me desculpem, mas é que a alergia tá braba hoje. Espero que não tenha atrapalhado em nada. Certo, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.